No domingo, dia 17 de outubro, aconteceu na paróquia de Santo Antônio do Alto da Serra a Assembleia do Decanato São Pedro de Alcântara sobre o Sínodo 2021 a 2023, que trata sobre a unidade da Igreja. O evento contou com representantes do clero e os líderes de pastorais e movimentos da Igreja. O professor do seminário Nossa Senhora do Amor Divino, Padre Anderson, explica qual a necessidade da realização do sínodo e como devemos agir diante dele. Padre Anderson, por que o Papa viu a necessidade do sínodo? Então, o sínodo é uma atividade muito antiga na história da Igreja. O sínodo significa uma reunião junta, né? Significa uma igreja que caminha junto. A origem disso, segundo o documento que foi lançado em 2018 sobre a sinodalidade da Igreja, um documento da Comissão Teológica Internacional, isso começa com os Atos dos Apóstolos, o Concílio de Jerusalém. Foi a primeira vez que houve um sínodo na Igreja, né? Houve um problema, a comunidade levou a consulta aos apóstolos, os apóstolos se reuniram com a comunidade, com os apóstolos, com Pedro, Paulo. Teve uma decisão por parte de São Tiago, essa decisão foi colocada por escrito e depois foi transmitida à comunidade que teve o problema e para todas as outras comunidades que receberam. Então assim, no final teve aquela o São Tiago fala, decidimos, o Espírito Santo e nós. Então o sínodo significa essa igreja que se coloca junta, unida, para ouvir a palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus, em vista de dar uma resposta a um problema. Pode ser pastoral, pode ser doutrinal, pode ser de disciplina da igreja. Então isso começou ali com o Concílio de Jerusalém e ao longo do tempo isso sempre houve na história da igreja, essas reuniões. O sínodo vai ser traduzido no Ocidente como a palavra concílio, então é o mesmo que concílio, né? Então sínodo e concílio, até o Código de 1983 significa a mesma coisa, sínodo ou concílio, essas reuniões com leigos e sacerdotes. Mas houve uma época que isso caiu em desuso no Ocidente, que foi exatamente com a reforma protestante, porque os protestantes tiveram uma ideia diferente de sínodo. Para eles, o sínodo seria a comunidade que forma os pastores. A comunidade delega o ministério a um pastor por algum tempo e ela pode retirar aquilo. Então isso foi chamado de governo sinodal da igreja, essa é a ideia protestante. Então a reação católica foi de não fazer mais sínodos, porque se teve essa compreensão. Embora o Concílio de Trento falava que era necessário ter sínodos em cada diocese uma vez por ano e sínodos regionais a cada 3 anos. O Concílio de Trento falou isso no século XVI, né? Então, mas como houve essa reação antiprotestante, então isso se acabou, esses sínodos, né? Praticamente se acabou. Pouco a pouco foi voltando essa consciência da igreja ser o corpo de Cristo. E todos têm a sua missão, todos têm a sua tarefa, os leigos e os sacerdotes. E todos caminham juntos, ouvindo o Espírito Santo e colocando em prática aquilo que o Espírito Santo inspira. Então isso foi sendo revisto, a partir do século XIX, com diversos teólogos que foram aparecendo, por exemplo, o cardeal Newman também é um dos grandes promotores disso, né? Então isso foi sendo cada vez mais revisto. E no Concílio Vaticano II isso chegou à sua plenitude, né? Foi um exemplo ali de sinodalidade da igreja que se coloca unida para resolver os problemas atuais. E o Papa quer esse retorno às fontes, né? Retorno à história da igreja, retorno ao Concílio de Jerusalém, retorno a tudo isso e, claro, certamente sem nenhuma influência protestante, né? Ele cita, né, na abertura 3 palavras, né, que é comunhão, participação e missão. Diante dessas palavras, assim, como a gente deve agir, né, nesse sínodo? Isso está fundado no Concílio Vaticano II, que afirma essencialmente, né, o principal do Concílio Vaticano II, que todos os fiéis cristãos, todos os batizados participam da vida e da missão de Cristo. Todos eles são chamados à santidade, a reproduzirem na sua vida a vida de Cristo. Então, os batizados formam uma comunhão, estão unidos entre si. Os batizados são chamados à santidade e essa santidade não é pessoal, é coletiva. A santidade de um afeta a todos. Então, ou seja, essa santidade leva a missão, leva o Espírito à missão. Então essas 3 ideias estão reunidas na palavra sínodo, né? Essa ideia de comum dignidade de todos os cristãos, todos os batizados, essa ideia de chamado de todos à santidade e essa ideia de todos participarem da missão de Cristo, a única missão de Cristo. Todos os batizados participam nisso.
Falamos com o Padre Luiz Melo, decano do Decanato São Pedro de Alcântara, sobre o objetivo do Sínodo e o que esperar da Igreja quanto a isso. Padre Luiz Melo, qual é o objetivo do Sínodo? O sínodo, pelo próprio nome que já diz, né, caminhar juntos, significa pegar todas as situações da igreja no mundo moderno, no mundo atual, para que nós possamos caminhar assim numa única direção. Então vem pegar assim os dados da diocese, os dados da igreja continental, os dados da igreja mesmo, né, que está espalhada no mundo inteiro, para que nós tenhamos assim um consenso, uma caminhada em comum. Como foi o Concílio de Jerusalém, que é modelo de todo o sínodo. Porque no Concílio de Jerusalém, São Paulo tinha um problema, que era de pegar os judaizantes, né, e conciliar com aqueles que não eram judaizantes, ou seja, como conciliar a nova fé cristã com os judeus. Então houve um concílio em Jerusalém no ano 49 depois de Cristo, que decidiram então aceitar aqueles que vinham do paganismo sem passar pelo judaísmo. Então é isso que se pretende, que o Papa formou o sínodo para que nós possamos discutir entre nós algumas questões que estão abertas, é claro, e que nós assim possamos chegar a um consenso comum, a um caminhar comum. E o que esperar dessa fase, né, em que o Papa busca conhecer em particular, né, cada igreja? Bom, o que esperar é uma unidade maior, não pode haver desunião, não pode haver disparidade de culto, não pode haver disparidade de doutrina, de fé e moral. Então nós temos assim uma unidade que nós buscamos através do consenso comum. É caminhar juntos, em todas as partes da igreja. Aquilo que Jesus pediu ao Pai, Pai, que todos sejam um, é uma necessidade que nós sentimos e experimentamos agora. E o sínodo com certeza vai ajudar muito nesse aspecto. E nosso pároco, Padre Celestino, explica como será o trabalho dentro da paróquia. Padre Celestino, como nós vamos trabalhar agora o sínodo na paróquia? A palavra sínodo significa caminhar juntos. Então, o ideal é que nós possamos caminhar juntos nas pastorais, nos movimentos, também nas comunidades, né? Que nós tenhamos sempre essa unidade. Toda iniciativa seja uma iniciativa paroquial, né? Para que possamos caminhar juntos, como já diz a palavra sínodo, e que todos também possam conhecer o que está acontecendo na paróquia. Isso é muito importante. E que as pastorais também estejam interligadas, né? Pastoral do batismo, pastoral da catequese, a pastoral dos noivos. O importante é estarmos juntos, porque o nosso objetivo é único, que é Jesus Cristo, e nós estamos na mesma estrada, o mesmo caminho que é o próprio Jesus. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, né? Então é importante nós todos estarmos na mesma estrada.